Depois da tempestade, a bonança, né? O Fortaleza conseguiu a segunda vitória consecutiva, que fez ele quebrar de novo a marca de mais de 50 pontos no Campeonato Brasileiro e garantiu presença na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Um planejamento que acaba dando certo no final para o Tricolor. A gente vai falar sobre isso e sobre alguns pontos da importância que ainda existe no jogo contra o Santos na última rodada para o Tricolor de Aço. Antes de eu seguir com o papo, queria agradecer especialmente a você que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Já passamos mais de 7.300 pessoas inscritas, mas cabe muito mais, rumo aos 10k. Então, se você não está inscrito, que você se inscreva, que você deixe o like também, porque essa discussão precisa chegar a mais pessoas. Então, um like que você der é muito importante para o crescimento do canal. Pois é, né? O Fortaleza venceu o Goiás, o jogo em si não foi lá essas coisas todas. Basicamente, o Fortaleza decidiu o jogo com 5 minutos e cozinhou a partida contra um adversário também muito frágil, já rebaixado à Série B. O Goiás já vive aquela coisa de pensar em quem vai ficar ou não para o próximo ano. Afinal de contas, existe uma queda de receitas, existem várias consequências de um rebaixamento. Já o Fortaleza crava a vaga na Copa Sul-Americana, era até provável que isso acontecesse desde a vitória contra o Bragantino. Consegue atingir de novo uma marca acima de 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Durante muitas vezes, no momento delicado, eu dizia que, claro, você não pode normalizar, ficar 7, 8, 9 jogos sem vencer, mas eu sempre achei que era meio exagerado dizer que o Fortaleza brigava contra o rebaixamento. Quem acompanha os vídeos sabe que eu realmente falava isso, que era importante ter uma reação logo para não deixar uma bola de neve virar uma grande avalanche, mas que achava um exagero, porque existia uma vantagem em pontos, existiam times ao meio do caminho, dificilmente essas equipes, por mais que reajam na reta final do campeonato, vão ter 4, 5 vezes aproveitamentos melhores do que tinham até aquele momento. Se estão brigando para não cair, porque normalmente estão passando por dificuldades ao longo de todo o campeonato. Não é à toa que na última rodada, 3 das equipes que ficaram rondando a zona de rebaixamento do campeonato inteiro são as 3 que brigam contra a última vaga, né? Bahia, Vasco e Santos. Até o Cruzeiro, que fez um campeonato muito irregular, já chegou livre na última rodada e podemos ter time rebaixado com 44 pontos, porque era a média histórica de 45, de fato foi prevalecer. Já o Fortaleza está incluído nesse momento, porque afinal de contas o Santos briga para não cair, e aí entra o que eu ia falar de que eu acho que é importante o jogo contra o Santos. Além da questão do campeonato, levar a sério para a lisura da competição, eu acho que existe um simbolismo muito importante caso o Fortaleza consiga terminar entre os 10 primeiros do campeonato. Este ano foi o 5º ano do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 5, o único que o Fortaleza brigou para não cair foi em 2006, e caso ele permaneça pelo menos em 10º, será o 4º de 5 disputas entre os 10 primeiros. Para você ter uma ideia de como isso é difícil, com exceção das Taças Brasil, que o Fortaleza foi 2 vezes campeão e foi equiparado ao Campeonato Brasileiro, então o Fortaleza tem 2 vice-campeonatos brasileiros naquele formato. De 71 para cá, o Fortaleza não tinha ficado entre os 10 primeiros. E aí você vem para a fase mais elitista da história do Campeonato Brasileiro, com apenas 20 clubes, em pontos corridos, que torna-se ainda mais difícil, porque uma competitividade tem que ser posta à prova em 38 rodadas. O Fortaleza terá conseguido pela 4ª vez, entre 5 disputas, ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então é muito simbólico para um clube que vai crescendo, aumentando o seu tamanho em termos de representatividade nacional e de respeito também em relação aos adversários. É claro que depois a gente vai entrar em discussões sobre a formatação de elenco para o ano que vem. Esse ano talvez a janela do meio do ano não funcionou como se imaginava, talvez uma oxigenada em alguns setores. Fortaleza termina o ano com a média de idade mais alta da Série A, isso tudo é fato, mas não dava, se nem tudo era perfeito quando o time fazia um brilhante campeonato, que chegou a estar ali em 7º, 8º, e estava na final da Copa Sul-Americana, nem tudo era ruim quando o time ficou na sequência de jogos sem vencer. E dessa vez, de novo, o Fortaleza mostrou equilíbrio para entender isso e na reta final conseguiu responder. Respondeu sim contra Botafogo e Palmeiras, conseguiu empatar, conseguiu voltar a pontuar contra os 2, venceu o Bragantino, venceu agora o Goiás e agora vai para essa partida contra o Santos, precisando vencer para, como eu te disse, ficar com essa posição pelo menos entre os 10, pode até ganhar posições dentro desse top 10, mas o que eu falo é do simbolismo de terminar na primeira página da tabela mais uma vez.
De novo, o jogo em si não teve muita coisa para se acrescentar, essa é a grande verdade. Fortaleza conseguiu o resultado desde muito cedo. Viu de novo o Caleb ser muito participativo, é um jogador importante até mesmo nesse processo para o próximo ano, caso permaneça. Ficou também o final de ciclo do Lucas Crispim, e é muito importante entender que ciclos se acabam. O Crispim foi fundamental em 2021, teve lá a sua importância em 2022, esse ano foi muito mais um coadjuvante. Deixou seu nome escrito ali, certamente tem as portas abertas no clube. Também foi para ele, Crispim, um Fortaleza muito importante. É de longe a passagem em um clube que é mais relevante da sua carreira. Existem outros jogadores que podem acabar tomando o mesmo rumo. Silvio Romero também não faz nenhum sentido imaginar o Fortaleza renovar com o Romero ou coisa do tipo. Foi um exemplo de profissional, é um cara muito querido, mas dentro de campo nunca entregou 100% do que se imaginava, e com a idade que tem, tudo é natural que se imagine ele não ficando no Fortaleza. É não só natural, como não faria, na minha opinião, muito sentido o Fortaleza permanecer com ele. São das resoluções agora para o final do ano, e esperar também se o Vojvoda vai permanecer ou não no clube. Tem contrato até o final do ano que vem, mas obviamente fazendo 3 campeonatos brasileiros, se ele confirmar no meio de semana contra o Santos a presença entre os 10 primeiros, sendo 3 campeonatos com um time do Nordeste, colocando entre os 10 primeiros, colocando em classificação de Copa Sul-Americana, o valor de mercado do Vojvoda ele é muito, muito alto, e esse ano ainda tem o bônus da final da Copa Sul-Americana, que certamente aumenta ainda o poder do passe dele. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva. Por favor, deixa o like e use também os seus comentários, né? Se você acaba ficando satisfeito com a temporada do Fortaleza desse ano. A gente já pode começar essa discussão se você gostaria que permanecesse ou não. Enfim, o espaço de comentários é todo de vocês.